Olá! Neste vídeo vou falar sobre os 7 modos gregos, uma comparação entre eles. Vou falar um pouco da teoria deles, algumas dicas de composição, mostrar algumas músicas desses modos e olhar e comparar muito pelas características, né? Pelas características sonoras, pelas sensações que eles geram, tá? Falando dos 7 modos, os 7 modos são o jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Sendo que o modo jônio e o eólio são os famosos que a gente aprende na nossa harmonia tonal normal, né? O modo jônio é o próprio tom maior que a gente aprende e o modo eólio é o tom menor, né? Ou o menor natural quando a gente aprende, né? Vamos dizer assim, as escalas básicas aí das músicas, tá? Começando pelo modo jônio, né? O modo jônio que é o modo né, o tom maior, o que é mais conhecido, mais divulgado, tá aí desde a era clássica, etc. Ele é constituído, né, por essa sequência de intervalos. A gente está falando de uma tônica, uma segunda maior, uma terça maior, uma quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e a tônica novamente, tá? E aí quando a gente analisa esse modo, né, quais são as notas muito características, né? No fundo a terça maior e a sétima maior, tá? Do modo. Então quando você quer passar a sensação que você está no modo maior, que é um modo mais estável, um modo mais alegre, muitas vezes você vai acabar usando a tônica com a terça maior ou a tônica com a sétima maior. Isso vai dar uma boa clareza de como funciona, tá? Todos esses modos aqui, né, os 3 primeiros, o jônio, lídio e mixolídio, eu vou utilizar o dó como tom central, tá? E esse é um ponto importante, porque toda vez que você tá considerando, né, teoria musical, harmonia, etc., tem o conceito dessa nota central, da nota principal onde as outras gravitam, e isso é específico para cada modo, para cada tom, né? Então, nesse caso do jônio, então a gente vai falar que a gente está centrando em dó, e aí consecutivamente, como o jônio é o tom maior, a gente está falando que ele está em dó maior, tá? Então, o primeiro exemplo aqui vai ser em dó maior. Então a tônica é o dó, depois a gente tem um ré, depois a gente tem um mi, um fá, um sol, um lá, um si e volta para o dó, tá? Pensando nas características dos intervalos, é assim que fica essa escala, é assim que fica esse modo, tá? E um ponto importante, quando a gente olha os acordes que são formados, né, o acorde principal, né, que está na tônica, que é o acorde, a tônica, que é a primeira, ele é um acorde maior, né, porque ele é formado pela tônica, pela terça maior e pela quinta justa, tá? Então, quando a gente olha também aqui o campo harmônico que é gerado dessa escala, né, desse modo, a gente tem um dó, dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor, si diminuto e volta para o dó, tá? Então essa é um pouco a característica do modo jônio. E quando a gente, né, uma progressão muito clássica do modo maior é você sair, né, da tônica, por exemplo, ir para quarta, quinta e depois voltar para a tônica. Isso passa um bom sentimento do modo maior, tá? Então vou exemplificar aqui, como eu disse, no dó, fazer um arpejo simples, né? Então aqui a gente está tocando dó, a terça maior que é o mi e o sol aqui. Assim, dá para sentir bem o som do modo maior. Basicamente eu fiz essa progressão aqui, só que com arpejo, né? Fiz um arpejo aqui de dó maior, depois de fá maior, sol maior, que é a quinta, depois voltei para o dó. No modo jônio, o modo maior, um exemplo de música é Tangerine do Led Zeppelin, principalmente no verso. O verso ele é bem característico, ele está em sol maior. Agora, se a gente quer passar um sentimento um pouco diferente, né, mudar um pouco, até para trazer variação para as músicas, etc., a gente pode usar, né, pode ir atrás do dó lídio, tá? Qual é a grande diferença do lídio para o jônio ou para o tom maior? Basicamente,
a nota característica é a quarta aumentada, certo? Quando você olha todas as outras notas, todas são iguais ao modo maior, mas a quarta é uma quarta aumentada, tá? No caso do lídio, falando, né, das notas principais aqui em dó lídio, a gente tem o dó, o ré, o mi, aí é o fá sustenido, o sol, o lá e o si, né? Esse é o fá sustenido versus o fá, quando a gente está falando do lídio. Qual o ponto importante do lídio, né? Ele já é um modo mais instável, mas ele traz uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais mística, mas é muito utilizada em filmes, né, de ficção científica, e também é muito utilizada no heavy metal, quando você está fazendo riffs com, não chega a ser um acorde, né, mas basicamente duas notas, né? Então, de novo, comparando, então eu vou fazer agora em dó lídio, então um riffzinho aqui também, né? Então vou dar bastante ênfase no dó, né, com um ponto aqui, com um pedal point, e na quarta aumentada, né? Então, assim, fica bem caracterizado e dá para perceber que é bem diferente ali do dó maior, né? Uma música que é em lídio, né? Isso aqui é em fá lídio, é Free Will do Rush. Indo agora para outro modo que só varia uma nota versus o modo maior, é o mixolídio, tá? O mixolídio tem todos os intervalos igual do modo maior, só que a sétima é menor, essa é a nota característica, tá? Então a gente tem aqui uma sétima menor. E quando a gente pensa também em mixolídio, dá para ver que o campo harmônico, obviamente, gerado é diferente do modo maior, mas qual é o ponto interessante, né? Vamos dizer assim, quais são os acordes característicos do mixolídio? É você usar a sétima maior, é usar a quinta, que é menor, isso é bem diferente do modo né, maior, e a própria tônica, obviamente. Então, quando a gente está aqui, né, olhando em mixolídio, a gente vai ter, né, o dó, o ré, aqui a gente vai ter o mi, o fá, o sol, o lá, e aqui a gente vai ter um si bemol, né, como notas, tá? Falando de um trechinho aqui em mixolídio, de novo, dó mixolídio, né? Então dá pra gente começar aqui com o acorde de dó, por exemplo. Daqui a gente vai para sétima maior, que é bem, né, característico, porque tem um si bemol. Daqui, por exemplo, a gente vai para o sol menor, que é a quinta menor. Daqui a gente vai para o dó, tá? Então aqui fica bem evidente esse som do mixolídio. Dá para ver que, obviamente, é bem diferente do dó maior, né? Qual ponto importante? Todos esses a gente chama de modos maiores. Por quê? Porque eles são modos que têm característica muito parecida com o tom maior, tá? Inclusive a tônica ela é maior, é o dó maior, tá? Em todos eles. Uma das músicas que usa mixolídio, né, para dar como exemplo, é Clocks do Coldplay. Agora, começando com os modos, né, derivam do modo menor, do menor natural, que é o eólio, né? O primeiro é o próprio eólio, né? E aqui a gente tem uma sequência que é tônica, segunda maior, aí começa a ver bem a diferença do modo maior para o modo menor, né? Terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Então as notas características aqui tem a terça menor, a sexta menor e a sétima menor, certo? E aí aqui, que é interessante, né? Quando a gente olha a progressão de acordes, tem uma das progressões mais clássicas do heavy metal, que é você no final das contas fazer a tônica menor, depois você ir para
sexta maior e sétima maiores. Aqui, assim, música, por exemplo, do Iron Maiden, acho que deve ter bobear umas 30 nessa sequência, tá? Então, né, dando exemplo, nos modos maiores, em vez de usar o Dó, eu vou usar o Lá, que é mais simples como tom principal, porque todo mundo normalmente está bem acostumado com o Lá menor, né? Então aqui, né, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e aí volta para o Lá, certo? Então, assim, um exemplo, né, de trecho, por exemplo, que está em Eólio ou em Lá menor, né, que é a mesma coisa, pode ser a gente fazer o Lá menor, a gente vai para o Fá maior, depois para o Sol maior, que é a sétima maior, e volta para o Lá menor. Sim, certeza que já deve ter ouvido isso, porque isso aqui é uma progressão muito clássica do menor, né? Um exemplo de música no eólio, o modo menor natural, é Californication do Red Hot. Agora indo para os outros modos menores, a gente tem o dórico. O dórico é igualzinho o modo, o eólio, o modo menor natural, só que a sexta é uma sexta maior. Essa é a nota característica, tá? Então, em um Lá dórico, né, a gente tem aqui o Lá, o Si, o Dó, depois a gente tem o Ré, o Mi, a Iki, que é a nota característica, é um Fá sustenido, o Sol e o Lá novamente. E o que é legal quando a gente forma o campo harmônico, né? E aí, vamos dizer assim, essa progressão muito clássica aqui do dórico é você ter um acorde menor como tônica e indo para uma quarta maior. Tá? Isso aqui, música do Pink Floyd, tem uma tonelada, certo? Então, começando aqui com um exemplo, né, de como funciona no caso da gente no Lá, né, centrado ali no Lá dórico, né? Então imagina, a gente tá aqui, Lá menor, a quarta maior é um Ré maior. Isso tem tudo quanto é música por aí do Pink Floyd, né? Tanto que um bom exemplo de uma música em dórico, só que em dórico, é Brief do Pink Floyd. Continuando aqui, né, indo para o frígio, qual a diferença do frígio? Qual a nota, ou as notas características do frígio? Ele tem praticamente todas as notas em intervalos iguais do eólio. A grande diferença é a segunda menor, que traz um som bem pesado, bem dark, porque essa distância de meio tom com a tônica, né, com o tom principal, tá? Então, o frígio é muito utilizado no heavy metal, muito utilizado para fazer riffs, né? Então, sei lá, um exemplozinho de novo, aqui em Lá frígio, né? Então, no Lá frígio, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o Lá, o Si bemol, o Dó, o Ré, aqui a gente vai ter o Mi, o Fá e o Sol, né? Esse é o Lá frígio. Então, se a gente for fazer qualquer riff, a gente vai ter que enfatizar bastante, né? O Lá e o Si bemol para passar esse sentimento de frígio. Dá para ver, né, que fica bem. Cada modo tem seu sabor, sua característica, tá? Isso é bem importante. Um exemplo de frígio é a música Wood do Alice in Chains. O último modo é o Lopre, só que o Lopre, como ele é criado em cima, né, ele fica com uma tônica diminuta, porque
ele é criado em cima do 7º grau, né? Ele fica um modo muito instável, ele é muito pouco usado. Tem música em Locrian, mas obviamente não é uma música que nossos ouvidos que cresceram, né, ouvindo música tonal, música que tem no fundo uma música consoante, né, uma música que a harmonia é bastante consoante. O Locrian, assim, não soa tão bem, então assim, nem vou abordar. Então na prática, o que a gente tem normalmente quando você está falando de harmonia modal? Você tem o lídio e o mixolídio, que são modos maiores, e você tem o dórico e o frígio, que são modos menores. E aí é uma questão, no fundo, de praticar, né, reconhecer, ter bem gravado os intervalos característicos e aí testar, porque dá para fazer muita coisa, né, criar muito mood diferente quando você tem o conhecimento dos modos, tá? Espero que tenha ajudado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado!